Precisa que essas pernas aí ela vai ficar cada vez melhor. continuem, né? Para que ela possa se movimentar bem, né? Continue orando, por favor, aí, orando todos por ela. Amém, por favor, viu? Vamos orar. Por Oi. favor. Boa noite, gente. Ô, Marquinhos, tem uma cidade aí perto de você chamada Alambari. Sim, é perto de Itapetininga, antes de Itapetininga. É mais perto de Itapetininga? Mas daqui lá vai dar uns 40 quilômetros, acho. Ah, tá. E a cidade mais próxima que nós temos uma congregação seria Itapetininga? Mas não é Itapetininga para o trabalho lá, né? Capela do Alto. Não consegui ouvir, Marquinhos. Capela do Alto é o mais próximo. Capela do Alto. Ah, Isso. tá bom. E Capela do Alto fica a quantos quilômetros de Alambari? Eu acho que deve ser uns 30 quilômetros no máximo. 30 quilômetros Aí ainda. depois tem uns 30 quilômetros. Depois, uns 40 quilômetros, daí pega Tatuí. Tatuí. Daí vem Sorocaba. Tá bom. Ok. Obrigado, Tem viu? irmãos lá? Como? Tem irmãos lá? Talvez, nós estamos vendo uma família que talvez esteja se mudando para Alambari, né? Eu acho que eles gostam de pescar muito, viu? Acho que ele está pensando que é lambari, viu? Né? Maria não de um peixe mesmo. Boa noite, Mas aí irmãos. eu entro em contato com você, tá, Marquinhos? Se parente tiver seu, certeza disso aí, tá bom? Olha, Tá certo. Tá muito bom. Boa noite para todos que entraram aí, que eu não consegui falar um oi ainda. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alan. Boa noite, irmãos. Boa noite, Helena. Boa noite. alô, Alan. Boa noite, João. Alô, sim, quem que está falando? Boa noite, Eu, Dirceu. Ô, Dirceu, boa noite. Boa noite a todos. Essa cidade aí, de Alambari, foi parente seu que fundou ela ou não? Fala de novo, Dirceu, não consegui Foi ouvir. parente seu que fundou essa cidade? Ah, não tem nada a ver com Alan, não, viu? Acho que tem mais a ver com Lambari, viu? Ai, viu? Muito bom. Muito bom. Boa noite a todos, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Boa noite, Romilda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, que notícia boa, Ricardo. Vamos continuar orando, sim, né? Com certeza. Muito bom, viu? Obrigado por colocar isso aí lá no chat do nosso grupo. Obrigado mesmo. Nós já oramos algumas vezes por ela e Deus está respondendo, né? Com certeza. Obrigado, Ricardo. Irmãos, a aula vai estar no YouTube? Sim, já, acredito que já esteja lá, viu, Danilo? Tá, Acabei de postar o agradeço. link do YouTube aí no chat. Então, já está ao Ok, vivo. agradeço. Se mandar o link para alguém, é só copiar e colar, tá? Tá, Obrigado, Gustavo. agradeço. Boa noite. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Bia.
dar alguns minutinhos a mais aí para o pessoal ir chegando e a gente pode continuar falando um oi gostoso aí, e daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que legal. Estados Unidos, Canadá, Bem, Oi, Helena. Oi, Robin. Robin, tudo bem contigo? Graças ao Senhor Deus. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Orando sempre por você. Só Oi, pelo Robin, sorriso Obrigada. boa dela, noite. ela fica curada, só pelo sorriso. Né, Robin? Oi, Robin, boa noite. A Laurinha está melhor? Está, graças a Deus. Oi, Boa Tânia. noite, todo mundo. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Robin. Boa noite, Dri. Boa Oi, noite, Robin. Cris. Boa noite, irmãos. boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Ione. Aí, Anísia, guerreira combatente, bem-vinda mais uma vez. Que boa noite legal. Todo mundo Boa igual. Boa noite. Boa Deus noite abençoe aí. a todos. Boa noite. Boa noite, Anísia. Boa noite. Anísia é coronel da Polícia Militar e, através de um trabalho de evangelismo, que eu era o chefe dela, ela entendeu a mensagem da cruz. Hoje ela, o genro, a filha, são nossos irmãos em Cristo. É uma guerreira combatente. Amém. Amém. Bom, viu? Combateu o bom combate 2 vezes. Isso mesmo, né? Ô, Ricardo, não foi ela que eu e a Robin conhecemos assim rapidamente lá em Olinda, foi? Não, Eu acho que não, eu acho que não. foi não. Tá, eu lembro que uma das policiais que estavam lá em Olinda, quando você nos levou para conhecer, também era membro da igreja. Então, por isso que eu achei que talvez tivesse sido a Anísia. É uma soldado feminina do grupamento de trânsito, de turismo, isso mesmo. Boa lembrança, nossa irmã. Então, foi isso mesmo. Ah, que bom, tá ótimo, que bom. Fico feliz aí, viu, Anísia? Que bom. Que bom também conhecê-lo, conhecer o senhor. Amém, igualmente. E os irmãos aí, né? Anísia, como é que você me chama? Parabéns, Anísia, pela decisão. Amém. Obrigada. Anísia, diga como é que você me chama aí para os irmãos. Poeta do Deus Altíssimo, combatente poeta do Deus Altíssimo. Tá certo. É isso aí, viu? A gauchada agradece a Deus pela sua presença. Temos um grande grupo de gaúchos aí, né, João? Sim, sim. É isso mesmo. Mas eu não estou vendo você de chimarrão, João. Eu parei de tomar faz tempo, não uso, não tenho esse hábito agora. É mesmo, Tá certo.
quer ir além, ganhando 2 espaços enormes. Muito bem, acho que estamos na hora, 8h10 já, né? Vamos dando início, aí algumas pessoas vão entrando ainda, né? Vamos começar, então, vou pedir ao Gustavo que, por favor, silencie todos os nossos microfones. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa noite para todos. Que bom que podemos estar mais uma quinta-feira. Hoje é o nosso 9º encontro sobre esta série que estamos falando, os milagres de Jesus aplicados para as nossas vidas hoje. Então, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início através de uma oração ao nosso Deus, agradecendo tantas bênçãos e pedindo também, não é? Eu vou pedir ao nosso irmão João Verdã que nos dirija nessa oração inicial. João, tem um agradecimento e um pedido também ali no nosso chat, se você puder dar uma olhada, a nossa irmã Mariluce, de Belo Jardim, vai iniciar um tratamento de saúde. Então, vamos estar pedindo ao nosso Deus que seja algo muito positivo para ela, que ela consiga se recuperar muito bem, né? Tá? Eu sei que tem esse pedido aí que já foi colocado. Então, se você puder nos ajudar, iniciando com uma oração a Deus, João, por favor. Aí a gente pode fazer pedido também agora, seu Ali, só dando um final. Sim, Sandra. Se você tiver um pedido, pode fazer agora. O João também ora por esse pedido. Eu só ia fazer para o meu sobrinho, que ele foi descoberto câncer no cérebro. Ele tem 37 anos, ele é um advogado e está sofrendo bastante no caso do emocional, né? O emocional que faz sofrer, né? O nome dele é Maicon. Maicon. Tá bom? Obrigada, querido. Obrigado. Com certeza, Sandra. Por favor, Obrigado. João, lembre de orar, então, pelo Maicon, né? Tá bom? Oramos. Santo, eterno, santo Deus Pai, amado, obrigado, Senhor, por esse momento, a Tua igreja, Pai, reunida para aqui estudar a Tua palavra, ouvir, aprender e praticar. Obrigado por essa oportunidade, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de ser Teus filhos. Estamos na luz neste mundo de trevas, buscando almas, Pai, para Ti, para a salvação da qual, assim, o Senhor nos fez para nós. Nós estamos buscando outras pessoas também para ter esse privilégio de Te pertencer a essa família linda, Pai. E nesse dia de hoje, ouvir a Tua reputação lá do começo, que é o mesmo Deus que hoje está em nós, nos ajudando a atravessar muitas dificuldades, e principalmente o grande objetivo de morar na eternidade contigo. Aqui estamos, Pai, nos dê sabedoria, use nosso irmão Ala para que possamos aprender junto com ele e estarmos dentro dos contextos daquilo que a Tua palavra e o Teu amado Santo nos ensinou. Te pedimos, Pai, pela Mariluz, que está em tratamento de saúde, que o Senhor possa estar na vida dessa pessoa, dessa mulher, dessa irmã, que ela possa superar esses momentos difíceis. Assim como nós superamos todos até aqui, o Senhor esteve nos cuidando de nós, que ela possa ser cuidada de Ti nesses momentos também. Também pelo sobrinho da nossa amada Sandra, o Maicon, Senhor, que passa por momentos difíceis de câncer. Sabemos, Pai, que o Senhor é o dono da vida, é o último a dar a palavra e sabe o momento, a hora, os minutos, segundos de cada um que vai partir deste mundo, desde que seja a Tua vontade. Por isso, nos entregamos a vida dele nas Tuas mãos, para que o Senhor queira nos dar essa alegria de vê-los, todos eles recuperados, e cada um que não pôde se expressar de pedidos, mas o Senhor conhece cada coração aqui presente. Entregamos nas Tuas mãos e que o Senhor queira nos dar essa alegria de ver todo mundo recuperado, superando, sempre colocando essa fé absoluta, sem temor de nada, nas Tuas mãos. Te pedimos essa bênção, continue nos assistindo nessa aula, Pai, para que essa alegria nossa seja cada vez maior
e teu nome seja cada vez mais glorificado pelo teu povo na face da terra. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, João. Vamos lá, então, né? Semana passada, nós falamos sobre o milagre da multiplicação dos pães, né? Onde vimos vários ensinamentos ali que pudemos aplicar para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre um outro milagre. Lembra que estamos fazendo esses milagres aí em ordem cronológica, né? Desde o primeiro que Jesus fez até ali quase que o último, né? Estamos falando daqueles milagres que os evangelhos tratam com um pouco mais de detalhes, né? Vimos que Jesus fez muitos mais milagres do que estes, mas a palavra de Deus não fala muito. Então, nós estamos dando mais foco naqueles aonde os evangelistas deram mais detalhes. E esse que nós vamos falar hoje é um milagre que aconteceu praticamente no mesmo dia da multiplicação dos pães, né? Algumas horas depois da multiplicação dos pães, que é quando Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Eu sei que o Pedro está ali próximo do mar, né, Pedro? Mas você já andou sobre o mar, Pedro? Ainda não, Alan. Ainda não, né, Pedro? Eu acho que é um pouco difícil, né? Mas Jesus vai andar sobre o mar. Para Jesus não tem nada que é difícil. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, abram as suas Bíblias, nós vamos ler este texto no Evangelho de Marcos. Esse milagre está tanto em Mateus, Marcos e João. Interessante que Lucas, ele não fala sobre este milagre, né? Mas Mateus, Marcos e João falam. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, e depois eu quero mostrar algumas coisas interessantes no Evangelho de João também. Então, quem quiser ler, tiver com uma conexão boa, pode abrir seu microfone e vamos ler lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Nós vamos ler do 45 ao 52, de Marcos 6. Quem pode ler esse texto aí para nós, por favor? Pode ler. Amém. 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 Pode ler para a gente? Naim. Pode ler, Naim? Isso, vou ler então. Tá ótimo, 46, obrigado. né? 46. Começando no 45 no até 45. o 52. Amém. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. 46. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldades porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos disseram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí subiu no barco com eles, e o vento
se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados e que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Amém? Muito obrigado, Naim. Muito bom. Então, aí nós temos, né, essa história deste milagre de Jesus andando por sobre o mar. Os três evangelistas, né, Mateus, Marcos e João, colocam este milagre logo após essa primeira multiplicação dos pães que vimos na semana passada. E no fim da tarde do mesmo dia. Então, pouco tempo depois daquele milagre, este aqui vai acontecer. Interessante que nesse texto que foi lido em Marcos, nós vemos que Jesus manda os seus apóstolos na frente dele. E Jesus fica ali naquele local sozinho. Qual foi a razão de Jesus ficar sozinho ali? Porque ele ia orar. Isso, Romilda. Ele queria orar. E olha, já no comecinho da nossa conversa, olha que lição importante para nós, né? Que aplicação deste milagre importante para os nossos dias. Se Jesus precisava orar, quanto mais nós precisamos. Se o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Jesus, sentia a necessidade de conversar com o seu Pai, quanto mais você e eu precisamos estar sozinhos orando ao nosso Pai. Pensa na sua vida. Pensa no nosso dia a dia corrido, agitado. Lembra que Jesus queria ir para aquele lugar deserto, vimos isso na semana passada, com a intenção de descansar com seus discípulos, mas não conseguiu. A multidão estava atrás dele e ele fez o milagre da multiplicação dos pães e agora ele manda os apóstolos na frente dele e ele quer ter um tempo sozinho com Deus. Não é para descansar, não é para dormir, não é para relaxar, para fazer algo para ele, mas era para orar. Que lição importante, não é? Oração. Se Jesus necessitava, quanto mais você e eu. E é isso que Jesus está fazendo. Jesus está passando um tempo em oração ao seu Pai. E o texto continua dizendo que Jesus, de uma maneira milagrosa, de novo, a gente não presta atenção, né, quando a gente está lendo o texto, mas no versículo 48, ele diz que Jesus viu os seus apóstolos em dificuldade. Eu acho interessante isso por várias razões. No texto que nós vimos aqui, fala que já era alta madrugada. O Naim, na tradução que ele leu, já explica para a gente que eram entre 3 e 6 da manhã. Em algumas traduções, como, por exemplo, no Almeida, você vai ler que era a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã, né? Como o Naim muito bem leu. Então, aí já temos esse milagre de Jesus vendo os discípulos em dificuldade, no meio de uma tempestade e no meio da noite. Já era alta madrugada, e ele consegue ver os discípulos em dificuldade. Outro milagre nesta visão de Jesus é que
O texto aqui que foi lido em Marcos diz que eles estavam no meio do mar, não é? No meio do mar. E se você for ler um pouquinho mais para frente, você vai vendo que ventos agitados, ondas muito altas impelidas pelo vento, e Jesus enxerga os seus discípulos no meio da noite, e eles estavam no meio do mar da Galileia. O evangelista João vai nos dizer que eles estavam aproximadamente uns 5 ou 6 quilômetros da costa, bem no meio do Mar da Galileia. E se você for pesquisar o Mar da Galileia em algum lugar da sua extensão, ele tem aproximadamente 12 quilômetros. Então, no meio do mar, 5 ou 6 quilômetros, como João diz, de noite, no meio de uma tempestade, e Jesus está enxergando estes apóstolos em apuros. Ou ele tinha uma visão, assim, acima do normal, porque acho que não usava óculos, né? Mas devia ter uma visão acima do normal, ou então estamos presenciando aqui um outro milagre, né? Nessa história. Jesus, no meio de uma noite, no meio de um temporal, a 6 quilômetros da praia, Jesus enxerga os seus apóstolos em dificuldade. Segura esse texto aí em Marcos, vai lá para João, só para a gente verificar isso. Olha o capítulo 6 de João. Vamos abrir lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Olha o versículo 19. Quem pode ler para a gente, por favor? Somente o versículo 19. Depois a gente volta para Marcos. Eu leio, Alan. Tá bom, Romilda. 6:19. Tá. 6:19, né? Isso. Uhum. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Obrigado, né? Então, eles já tinham andado 5 ou 6 quilômetros, eles estavam no meio do mar, então tinham que remar ainda mais 5 ou 6 quilômetros para chegar na outra costa, e Jesus enxerga os seus discípulos em grande dificuldade. Olha que interessante, né? O poder de Jesus. Nenhum de nós conseguiria enxergar isto. No meio de uma tempestade, escuridão, 6 quilômetros da praia, e Jesus enxerga os seus apóstolos em dificuldade. Eles estavam em apuros, né? Ventos agitados, ondas enormes, e Jesus está vendo isto. Eu achei muito interessante isto, porque Jesus podia ter ido até eles bem antes de tudo isso acontecer, né? Jesus não precisava ter esperado essa tempestade chegar, os apóstolos estarem no meio do lago da Galileia. Jesus podia ter vindo bem antes, mas eu achei interessante esse tipo de colocação, porque nos ensina que Jesus esperou até este momento, e somente depois Jesus vai até os seus apóstolos. E aqui eu vejo uma outra lição para aplicar nas nossas vidas. Jesus quer entrar nas nossas vidas. Deus quer entrar em nossas vidas. Mas Ele está esperando. Ele está esperando até aquele momento em que nós mais precisamos.
Enquanto nós nos achamos autossuficientes, não é? Enquanto achamos que conseguimos resolver tudo por nós mesmos, não existe lugar para Deus. Ele não vai entrar. Mas ele espera até aquele momento de maior perturbação, de maior apuros, e aí ele vem. E ele entra em nossas vidas. Jesus esperou até a hora mais escura da noite para ir de encontro aos seus apóstolos. Não espere tanto assim para que Jesus venha até a sua vida, né? Vamos parar de nos achar autossuficientes. Vamos parar de achar que nós resolvemos tudo, né? A vida é minha, o problema é meu, sou eu quem resolvo, não é mesmo? Enquanto nós agimos assim, Deus não vem, não existe lugar para Deus. Mas quando nós reconhecemos que somos nada sem Deus, pode ter certeza que Ele está pronto para vir nas nossas vidas e resolver o problema que nós tivermos. Existe uma passagem na carta de João às igrejas da Ásia, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, que eu penso que retrata muito bem essa ideia que nós estamos falando. Abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 3. Alguém leia para a gente, por favor, o versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quem pode ler esse versículo aí para a gente, por favor? Eu leio a Rosângela. Pois não, Rosângela. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Obrigado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear. Jesus não vai forçar a entrada. Jesus vai esperar até nós abrirmos a porta, deixar a nossa autossuficiência, o nosso orgulho de lado. E aí ele vem. Existe uma pintura muito famosa. Se alguém souber o nome desse pintor, né, eu não me lembro, mas existe uma pintura muito famosa que retrata muito bem Apocalipse 3:20. É uma porta de uma casa e Jesus batendo na porta, e tem pessoas dentro da casa, e só existe uma maçaneta do lado de dentro da casa. Não existe uma maçaneta do lado de fora. Jesus não vai pegar na maçaneta e abrir a porta. Ele está esperando você e eu abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração. Aí ele vai entrar e vai cear conosco e vai resolver qual for o problema que nós tivermos. Interessante isso, não é? E Jesus vai até os seus apóstolos, na maior escuridão da noite. Adriana, você tem um comentário que você gostaria de fazer? Eu achei a informação da pintura, Alan. Que bom, Adriana. Fale para nós, então. O comentário aqui, em Keble College, Oxford, está o original da pintura de Holman Hunt, intitulada A Luz do Mundo.
A pintura apresenta Cristo batendo numa porta fechada. Ele bate suavemente. Ele coloca o seu ouvido junto à porta. Ele deseja ouvir se lá dentro há alguém que responda. Com certeza, já se ouviram muitos elogios à obra. Certa vez, porém, um observador curioso achou uma falha no quadro. Eis que a porta não tem fechadura. Então perguntou ao artista: como Jesus conseguirá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor. Esta é a porta do coração. Só se abre do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado. Olha que bela ilustração que você deu agora, né? Muito mais completa do que eu falei. Obrigado por isso, né? Exatamente isso. Olha só que bonito essa ideia deste pintor com este quadro. E eu penso que é exatamente isso que nós estamos vendo aqui neste milagre. Volta lá para Marcos capítulo 6, né? Os discípulos estão em apuros. É alta madrugada, eles já estão na metade do lago. Falta a outra metade ainda para eles chegarem até terra firme. E Jesus espera até este momento para ir até eles. E vai resolver o problema. Sem dúvida, nós já conhecemos o restante da história, não é mesmo? Vai resolver o problema. E Jesus vai até os seus apóstolos. E olha, aqui eu quero fazer alguns comentários e aplicar algumas coisas a mais em nossas vidas antes da gente ir um pouquinho para frente. Em qualquer tempestade na nossa vida, Jesus está sempre presente. Em qualquer tempestade em nossa vida, Jesus está sempre presente. E você pode começar a pensar, né, na sua vida, nas tempestades que você já passou e que Jesus te ajudou a superar. Você pode pensar nisso. Eu quero pensar de uma maneira mais geral e pensar na igreja. A igreja também parece ser, algumas vezes, ser jogada de um lado para o outro, como esse barco nessa tempestade. Num mundo em que nós vivemos, cheio de problemas. A igreja, muitas vezes, parece ser atacada de um lado ou de outro, né? Como esse barco nesta tempestade. E parece que, algumas vezes, nós até pensamos que Jesus não está se importando ou até mesmo está se esquecendo da sua igreja. Talvez os apóstolos estivessem pensando isso, não é? Jesus não está aqui com a gente? Por que ele ficou lá e não veio conosco? Né? Será que ele não se importa conosco? Mas eu tenho certeza que Jesus está sempre zelando e cuidando da sua igreja, sempre. E no final, quando parece que não existe mais solução para um determinado problema, uma tempestade, Jesus está lá. E o que era difícil, agora se torna fácil. Os problemas têm solução. E a calmaria vem. A calmaria vem.
Pensa na sua vida um pouco. Pensa nas tempestades que você já passou. E como Jesus te ajudou a vencê-las. Jesus está sempre pronto, ele está sempre nos cuidando, zelando por nós. Mas ele não vai forçar a entrada. Enquanto nós nos achamos autossuficientes, né? Nós conseguimos resolver, não tem espaço para Jesus. Quando nós não conseguimos mais, Jesus está ali. E ele entra no nosso barco, resolve o problema que parecia grande demais, e a calmaria finalmente vem. Uma outra ideia que eu quero colocar aqui, depois eu quero ouvir alguns comentários, é que a maneira como Jesus vem até nós não é o importante. Pode ser que Jesus venha até nós andando sobre as águas, como nesse exemplo que nós estamos vendo aqui. Pode ser que Jesus venha até nós através de uma inspiração, de um culto de louvor a Deus. Pode ser que Jesus venha até nós através da palavra de conforto de um irmão ou de uma irmã. Pode ser que Jesus venha até nós através de uma grande mudança em nossas vidas. A maneira como Jesus vem até nós não é o mais importante. O importante é que quando nós estamos prontos, quando nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, Jesus sabe, e ele está sempre pronto a entrar e nos ajudar. Não é confortante a gente saber disso? Não importa a tempestade que nós estamos passando, Jesus está vendo. E ele está ali, ó, como naquele quadro, ele está do lado de fora, uma parede de distância. E basta que nós, então, abramos a porta do nosso coração, da nossa vida. Ai, Jesus está ali. E ele entra e ele resolve. Pois não, Luiz ou Nath? Está ouvindo, Alan? Sim, estou ouvindo, Luiz. Esse milagre ele traz muitas coisas boas e encorajadoras, né, para nossas vidas. Quando Jesus encoraja ele dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. No momento de tempestade, dificuldade, né, Jesus aparece para dar ânimo para eles, né? Agora é interessante que Jesus anima os discípulos mostrando ele. Sou eu que estou aqui, não tema, né? Então, acho que a gente precisa aprender isso, né? Que toda a fonte de ânimo que nós temos que ter nesse mundo, no meio da tempestade, essa fonte de ânimo vem de Jesus. Sim. Em tudo que ele é, em tudo que ele pode fazer, em tudo, né? Toda a sua natureza, seu poder, seu amor. Tudo que nós precisamos para ter bom ânimo no momento difícil da vida, seja ele qual for, essa fonte de ânimo é Jesus. Sem dúvida. Jesus tem tudo que nós precisamos para ter bom ânimo, em qualquer circunstância da vida. Ele é completo, né? Então, o problema é que nós reparamos mais nas coisas do que em Jesus, né? Sim. Nosso foco fica mais nas tempestades do que no próprio Jesus. Lá no relato de Mateus, Pedro, né, reparou na força do vento, do mar e tal, começou a afundar. Aí Jesus disse: por que você temeu, homem de pequena fé? Né?
Então, Jesus estava ali, ele perdeu o foco em Jesus e olhou para a tempestade do vento e começou a afundar. Então, esse é o nosso problema hoje, né? Porque muitas vezes o irmão desanima porque perde Jesus de vista, né? Perde Jesus, não foca a sua vida, a sua esperança, a sua força em Jesus. Sim. Aí, como você falou mesmo, se você quer resolver seu problema com você mesmo, você vai desanimar, não vai ter força. Mas olhando firmemente para Jesus, como diz Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, aí sim você vai ter ânimo para ir para frente, com coragem, com ânimo, né? E com força para vencer. Né? Muito obrigado, Luiz. Exatamente assim. Obrigado por todas essas ótimas considerações aí. Né? Muito bom. Nós não falamos sobre uma... Oi, pois não, Gustavo? Tinha 3 pessoas, 3 irmãos aí com o microfone desligado. Eu me Sim. lembro que uma era a Sandra e tinha mais 2. Eu acabei ocultando por causa de barulho. Então, acredito que tem alguém que tem alguma pergunta, algum comentário aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Antes de eu passar para o próximo ponto, alguém mais gostaria de falar algo? João e Rosângela, então. Peço que vocês sejam bem diretos e rápidos para a gente poder andar um pouquinho para frente. Pode falar, João. Esses ensinamentos aí nos levam também lá para Apocalipse, Gênesis 4:7, né? Quando Deus advertiu Caim, né? Saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo. Lá no 3:20 de Apocalipse foi lido que se alguém ouvir a minha voz. Então, nós precisamos estudar e vigiar muito para que a gente reconheça quem está do outro lado da porta. Que porta é essa? Abrir para qualquer uma, para qualquer igreja nesse mundo cheio de evangélico, né? E saber que atrás dessa porta, a poder da sedução do mundo quer nos conquistar, como diz aqui, né? Lá em Gênesis 4:7. Então, vigiando, sem cessar, estudando para conhecer cada vez mais. Muito obrigado, João. Ótimo, gostei desse paralelo que você fez aí com o Gênesis. Está muito bom. Obrigado, João. Rosângela. Está sem som, Rosângela. Desculpa. Então, você diz assim, entra na história. E aí, estudando, você falando, eu fui para Gênesis 1. Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, Deus, ele cuida dos mínimos detalhes, ele fez uma igreja perfeita. Nós sabemos de tudo. Nós não podemos mais duvidar de nada. Os apóstolos estavam aprendendo a cada dia. Naquele cestinho, colhendo as migalhas que sobrava, na tempestade do mar. Nós hoje sabemos que tem tempestade, Deus está pairando. Nós somos, assim, a igreja perfeita. A gente não tem por que duvidar. É aguardar no Senhor. Muito obrigada, Laila. Muito bom. Obrigado por esse comentário muito bom também, Rosângela. Nós não falamos sobre um outro milagre, né, que já aconteceu, talvez um pouco parecido com esse, mas tem algumas diferenças, né? De uma primeira tempestade, lá no capítulo 4 de Marcos. Quem que ia falar? Eu queria só dar um resuminho, um segundo. Rapidinho, então, Naim, por favor, para a gente continuar indo para frente por causa do nosso tempo. Pode falar. Bem explanado mesmo o endereço do irmão de Gênesis 4, né? Bem direcionado. Jesus bate a porta do nosso coração, como o pecado também bate a porta do nosso coração, né? E a gente tem que estar, né, bem alicerçado para discernir, né, qual dos dois, né, a gente pode deixar entrar no nosso coração. Bem colocado mesmo. Deus abençoe a vida do irmão. Obrigado, Naim. Muito bom. Nós não falamos daquele primeiro milagre, né, sobre a tempestade, que se encontra lá no capítulo 4 de Marcos. Mas aquela tempestade, se você depois for ler lá em Marcos 4,
aconteceu durante o dia. Essa tempestade aqui que nós estamos vendo está acontecendo de noite. Naquela primeira tempestade, você se lembra? Jesus estava com eles no barco. Essa tempestade aqui, Jesus não está com eles no barco. Eu creio que Jesus aqui está ensinando os seus apóstolos que eles precisavam andar por fé. E não sempre com Jesus fisicamente do lado deles, né? Porque era muito fácil, né? Quando Jesus estava fisicamente do lado deles. Mas aqui Jesus não está. E creio que Jesus está mostrando aqui para os seus apóstolos que a fé é muito importante. E, consequentemente, para nós, né? Nós também precisamos andar por fé. Nós não temos Jesus fisicamente do nosso lado em todas as situações, mas temos o seu Santo Espírito habitando em nós. Temos o poder de Deus em nossas vidas e, por fé, acreditamos que Jesus pode resolver qualquer problema. Deixa eu fazer uma pergunta agora para alguém aí responder. O nosso texto que nós lemos aqui em Marcos, capítulo 6, Jesus, então, anda em direção a eles e eles não reconheceram Jesus. Acharam que era um fantasma. Olha, ainda bem que é cedo aqui para nós, né? Porque ainda bem que nós não estamos falando dessa história lá pela meia-noite, a 1h da manhã, né? Mas por que será que eles não reconheceram Jesus? Devido à neblina ser forte, por estar de uma longa distância, será que é isso? Lembra que Jesus passou por eles pelo barco, né? Ao lado do barco, né? Acredito que ali eles estavam bem próximos, né? Alguém mais aí, por que eles não reconheceram Jesus? O medo. Medo, Pedro. Isso. Eles estavam bem amedrontados, não estavam? O medo faz a gente, em certas horas, não lembrar de Deus. Que interessante essa ideia do Pedro, hein? Né? É isso mesmo. Essa é uma das ideias. Medo e fé não podem andar juntos no mesmo coração. Lembra que nós já falamos sobre fé e coragem? Fé e medo não andam juntos no mesmo coração. Porque o medo, ele cega o indivíduo, não é mesmo? O medo faz com que o indivíduo não enxergue. E acredito sim, Pedro, que isso era uma das razões porque eles não estavam enxergando Jesus, eles estavam com medo. E o medo cegou os seus olhos. E mesmo eles estando tanto tempo já com Jesus, Jesus passou por eles e eles não o reconheceram. Medo e fé não podem andar juntos. É fé e coragem, não fé e medo. E aqui os apóstolos estavam com medo. Uma outra ideia que eu penso aqui é que eles não estavam esperando Jesus. Lembra? Eles estavam indo para outra margem, Jesus havia pedido para que eles fossem adiante, e Jesus ficou lá para orar. Eles não estavam esperando que Jesus viesse até eles. Falta de fé. Se eles tivessem fé, eles teriam reconhecido Jesus imediatamente. Então, falta de fé aliado com medo. E nós temos que tomar muito cuidado para isso não encher nosso coração,
quando passamos por tempestades, né? E ficamos com medo, nós ficamos cegos. E esquecemos que Jesus está esperando nós abrirmos a porta do nosso coração para ele entrar. Luiz, depois Rosângela. É interessante como a Bíblia fala que ele veio sobre o mar, né? Quer dizer, o mar estava lá muito agitado, uma tempestade enorme, e Jesus vinha andando tranquilamente sobre o mar. Então, isso diz o quê? Isso é controle, domínio, soberania sobre todas as forças da natureza, né? Total tranquilidade e controle, né? Então, isso mostra o quê? Como você está falando, a questão de fé em Jesus, que realmente ele pode tudo, né? Sobre Amém. o mar, Isso mesmo. domínio completo, controle, soberania, autoridade, Sim. né? Sim, isso mesmo. Já vimos aí tanto poder de Jesus, né? Aqui poder sobre a natureza, poder sobre a morte, poder sobre a doença. Olha, quanto poder Jesus tem. E nós temos que ter fé que ele pode resolver qualquer problema. Obrigado, Luiz. Oi, Rosângela. Então, e o propósito de Deus em nossas vidas, né? Os apóstolos, a gente nunca está atenta, a gente ora, pede, aí vem as respostas e a gente não entende o não de Deus, que muitas vezes é sim, os apóstolos eles nem questionaram, ele mandou que eles fossem na frente com o barco, e eles nem perceberam, e ele, como é que ele vai chegar, como é que ele vai vir? Né? Nós diríamos para o amigo, não, eu vou esperar, como você vai atravessar o mar? Eles não atentaram, mas eu ainda tenho certeza que é toda a preparação da Igreja de Cristo, isso é tudo para nós, nos fortalece a cada, assim, não duvida dos propósitos de Deus, fica atento ao irmão necessitado. Então, é muito gratificante. Isso aqui é o propósito de Deus. Eu nunca cresci tanto espiritualmente com as aulas que eu estou tendo. A pandemia, eu digo, o poder de Deus, porque eu cresci demais e eu só tenho que agradecer pela pandemia. Morreu muita gente? Sim. Mas é o propósito de Deus, né? Muito Então, bom. Obrigado, Rosângela. Deus continue te abençoando, né? Pedro, pois não, Pedro, rapidinho com o seu comentário por causa do nosso tempo. Pode falar, Pedro. Rapidinho. Alan, que eu vejo que ele estava com tanta falta de fé que eles não acreditavam que Jesus ia encontrar ele naquelas situações, na distância que ele estava. Sim. Ele jamais passava na cabeça dele que Jesus teria essa capacidade de chegar a essa distância, de acudir ele, especialmente naqueles momentos de tribulação. Uhum. É verdade, Pedro. Eles não estavam esperando Jesus, com certeza, falta de fé. Muito obrigado, Pedro. Allen, a gente é muito limitado. Então, aconteceria conosco talvez se nós estivéssemos lá. Estariam todos assustados, a gente também, porque nós somos muito limitados. A gente é muito pequeno, assim, a nossa fé, diante daquela extraordinária coisas que Deus mostra, que Jesus mostrava, entendeu? Então, a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno. Então, é verdade, né? E a gente entra dentro dessas histórias e a gente se enxerga naqueles apóstolos, não é mesmo? Né? Mas Jesus está querendo nos ensinar aqui, né? A gente é assim mesmo, como você está dizendo, mas Jesus está querendo ver uma mudança, né? Jesus está querendo ver mais fé, mais coragem, né? E é isso que nós precisamos ter. Para a gente finalizar, vai mais uma vez comigo, rapidamente, lá para o Evangelho de João. Eu quero mostrar mais um milagre dentro deste milagre, que muitas vezes a gente não percebe. Mas olha comigo lá, João, capítulo 6. Volta lá para o Evangelho de João, e aí eu vou terminar com isso aqui. Olha João, capítulo 6, versículo 21. Quem pode ler o versículo 21? Amém. Amém. Naim. Pode ler, Naim. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcará nele,
com os discípulos. Espera um pouquinho, Naim. É João, capítulo 6, versículo 21. Eu estou lendo 22, agora 21, então. Tá bom, isso. Então, eles, de bom grado, o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Muito obrigado. Olha só, a tradução que o Naim leu tem essa palavra aí que é muito importante, imediatamente. Em algumas versões está a palavrinha logo. Logo, imediatamente, a gente pode ter ideias diferentes, né? Imediatamente é naquele mesmo instante. Logo pode ser, um tempinho depois, né? A palavrinha no original é imediatamente. Aonde que eles estavam quando Jesus vai até eles? Em qual posição do lago? No meio do mar. No meio do mar da Galileia, Sandro. 6 quilômetros da praia. Faltavam 6 quilômetros ainda para chegar no outro lado. Assim que Jesus entrou no barco com eles, né? Logicamente que nós já falamos que houve uma calmaria, né? E aí você está vendo este milagre acontecendo, né? Assim que Jesus entrou no barco, a calmaria veio. Nós já falamos disso. Mas eu queria chamar a atenção sobre esse outro ponto. Assim que Jesus entrou no barco com eles, imediatamente eles já chegaram na outra margem. 5 ou 6 quilômetros, assim. Bem rápido. Assim, imediatamente. Né? Lembra que o barco estava mais ou menos ali na metade do mar. E, de repente, Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade e, imediatamente, eles estavam na outra margem. Olha o poder de Jesus. O que é que existe na sua vida que Jesus não pode resolver? Nada. Mas nós temos que abrir a porta. Nós temos que abrir a porta da nossa vida e do nosso coração e deixar Jesus entrar. Né? Ô, Cícero, você tem um comentário para a gente fazer a nossa parte final? Pode falar. Tenho sim, Alan, é rápido. É porque saiu, ficou fora do ar, não deu para eu falar. Você estava falando do medo, né? Sim. O medo também ele é benéfico. O medo é benéfico. Foi o medo que me livrou de muitas coisas da vida. O medo de não ser preso, de não apanhar da polícia, de não usar drogas. É o medo que possibilitou isso. Sim. Não é coragem. Sim. Eu queria deixar isso registrado. Sim, muito bom, com certeza, né? Mas quando nós estamos falando sobre a nossa parte com Deus, nós não podemos ter medo, né? Nós temos que ter coragem, porque o medo, muitas vezes, ele nos cega, ele faz com que a gente não pense na situação, quando a gente está no meio da situação e tem medo. Talvez isso que você falou aí, Cícero, com certeza, com muita propriedade, ajuda para a gente não chegar na situação. Mas quando a gente está no meio da situação, o medo na situação faz com que a gente fique cego. Mas muito obrigado pelo seu comentário, Cícero. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa rapidinho? O nosso tempo já se esgotou. Eu queria falar alguma coisa, Alan. Rapidinho, então, por favor. É ligeirinho assim, por exemplo, o medo, eu acho que todo resumindo isso é a insegurança que as pessoas muito têm, né? Até os próprios apóstolos tinham a insegurança, aí então fé, aí combina com tudo isso, né? Sim. Entendeu agora o que eu estou falando? Sim, entendi. A insegurança dos apóstolos, que não acreditava que Jesus estava atravessando o mar, né? E aí vai. Exatamente. Né? Viu, meu irmão? Muito obrigado. Muito tá bom tema, certo. Muito bom tema hoje, viu? Adorei. Muito bom. Deixa eu só fazer o meu resuminho aqui para a gente poder, então,
terminar com uma oração. Então, vamos lembrar de algumas lições deste milagre, né? A importância da oração. A importância da oração. Enquanto nós nos acharmos autossuficientes, eu consigo, eu posso, eu sou o dono da minha vida, não tem lugar para Deus. Quando nós reconhecemos a nossa dependência total em Deus, Ele entra na nossa vida, entra no nosso coração, entra na nossa tempestade e resolve. E vamos lembrar que Jesus está sempre nos cuidando, sempre zelando por nós, e Ele sabe o momento ideal. Ele está ali esperando, até aquele momento onde nós não conseguimos mais, e pedimos ajuda para Ele. E Ele está ali a uma parede de distância, só esperando. Ele entra e Ele resolve. E vamos lembrar que medo e fé não podem existir no mesmo coração. Se existe o medo, não existe a fé. O medo nos cega, e nós não reconhecemos Jesus querendo nos ajudar com nossos problemas, né? Temos que ter fé, temos que ter coragem e temos que confiar em Jesus. Deus abençoe a todos. O medo nos enfraquece, né? Então a gente tem que enfraquece, sim. Fortalecer na fé e fortalecer em Deus. Ele faz com que a gente tropece, né? Nós ficamos cegos, a gente tropeça e cai, né? Bem isso aí mesmo. Muito bem. Oi, Antônio. O medo nos leva para o inferno, se não se encontrar em Cristo. Jesus é a solução para todos os problemas. Ele é o melhor que temos. Obrigado, Antônio. Obrigado. Pedro, você tem mais alguma coisa para falar ou está só com a mãozinha? Só uma coisinha, Alan. Sim, é assim, pois não. Nós não fazer o bem ou fazer o bem, nós somos impulsionados a fazer o bem por causa da verdade, não da incerteza, que é o medo. O medo não faz a gente fazer as coisas certas, mas sim o impulso da verdade, a coragem de querer fazer a verdade. Isso mesmo, muito obrigado, Pedro. Muito bom comentário. Vamos fazer uma oração para terminarmos hoje? E aí, aqueles que precisarem sair, lógico, né? Nós já passamos o nosso tempo, aqueles que puder ficar um pouquinho mais para falar um tchau, a gente pode fazer isso, né? Vou pedir ao nosso irmão César, aqui de Campinas, que nos dirija nessa oração final. Pode ser, César? Pode sim, Alan. Vamos orar então, irmãos. Senhor, bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Como é bom, Pai, ouvir a Tua palavra. Como é bom, Pai, ser orientado por ela. Como é bom, Pai, poder ver esses milagres e quantas lições eles podem trazer para a nossa vida. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que possamos, ó Pai, deixar o medo de lado. O medo que nos faz deixar o foco do Senhor, Pai. Na nossa obra, naquilo que o Senhor pede para nós como servos do Senhor, Pai, que nós possamos ter a coragem, Pai, porque o Senhor é por nós. Continue, Pai, nos abençoando com a Tua palavra, continue nos abençoando com esse estudo maravilhoso, continue abençoando a vida do Alan, Pai, para que ele possa continuar fazendo esse bom trabalho. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigado pela bênção que temos, ó Pai, e podermos estudar a Tua palavra. Continue, Pai, nos abençoando durante esse restante de semana também. Nos guarda, nos protege, nos livra, Pai, e nos capacita cada vez mais para fazer a Tua vontade e a Tua obra. É em nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que deu a vida por nós, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou e vive. É no nome dele que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém.
Muito obrigado Amém. a todos. Deus abençoe Amém. a todos aí. Uma boa noite. Amém. Obrigado, Alan. Boa noite, Boa irmão. noite. Boa noite, gente. Boa noite, finalzinho, amados. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Isso aí, Valdivino. Boa noite a todos. Beijo, Dri. Boa noite para todo mundo, gente. Deus abençoe. Liana. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.